Olá, meu nome é Linete, eu sou de Itaguaí, Rio de Janeiro, Brasil. Sou professora de artes pelo município de Itaguaí. Sou formada em Belas Artes pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e em Pedagogia pela Universidade Castelo Branco. Também tenho especialização em artes pela Universidade Gama Filho. E atualmente eu sou mestranda do programa de pós-graduação em Patrimônio, Cultura e Sociedade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. O meu tema é sobre educação patrimonial, memória e identidade. O artigo visa analisar referenciais teóricos sobre memória e identidade e como esses conceitos e ideias podem ser utilizados na educação patrimonial, utilizando a aula-passeio como uma das ferramentas para a educação para o patrimônio. Os alunos e professores podem partir do que eles têm em suas cidades, seus lugares, objetos, celebrações, forma de expressão e saberes, dando visibilidade à cultura produzida por ela e valorizando a memória e identidade de sua comunidade. Como referencial teórico, usamos as ideias de Albers, 1990, sobre memória coletiva, como um conceito referente a uma comunidade, grupo ou lugar que se constitui a partir de memórias individuais em seu processo de interação social. A memória coletiva é composta de símbolos, histórias, narrações e imagens que participam da construção identitária de determinado conjunto de indivíduos. Mobilizamos os seguintes autores e perspectiva: Júnior e Faria, de 2015, que apresenta a classificação fenomenológica da memória; Legolf, 2013, que discute sobre esquecimentos e silenciamentos; Nora, 1993, que trata o conceito de lugar de memória; Pollock, 1989, que fala sobre memória oficial e memória marginalizada; Braine, 2018, e Fan, 2014, sobre a questão de educação patrimonial. Pereira, 2018, sobre a aplicação da aula passeio freiriana como prática de educação patrimonial. Santana, 2009, sobre preservar a memória de ideias, fatos e pessoas a partir de elementos subjetivos que os comemoram, narram e representam. E Frenet, 1965, sobre aulas passeio. Podemos considerar que as memórias ganham expressividade e representatividade quando tratadas por um viés mais coletivo. Uma das ferramentas que podemos usar para a educação patrimonial são as aulas-passeios, que é uma maneira de ressignificar o estudo para além dos livros didáticos e dos muros das escolas, estimulando uma atividade prática e contribuindo para que os alunos desenvolvam uma visão mais crítica do espaço em que vivem. Durante as visitas, os conhecimentos adquiridos em sala de aula podem ser compreendidos na prática, através da observação, análise e reflexão. Segundo Pereira, 2018, a temática patrimônio cultural é interdisciplinar, podendo envolver diversos componentes curriculares e áreas de conhecimento. Para Pereira, a aula-passeio pode estabelecer uma forma de conhecer e identificar os bens culturais presentes na paisagem do espaço de vivência dos alunos, configurando uma prática de educação patrimonial. Realizar uma aula-passeio possibilita uma relação dinâmica entre o passado e o presente, ou seja, entre o mundo real e o sujeito, reforçando a ideia que o indivíduo tem um vínculo indissociável com a sua própria história. Se o aluno encontrar na escola a possibilidade de relacionar os conteúdos escolares à experiência da cidade, o papel da escola torna-se mais eficaz. Os educandos precisam conhecer e se reconhecer nos patrimônios. O ponto central que consolida o conhecer e o saber do sujeito é sempre ele crer que algo, no caso o patrimônio, faz parte dele, que o constitui ou afeta e que ele faz parte de algo, ou seja, afeta algo. Por isso a importância de se considerar em qualquer processo de educação patrimonial os valores culturais do grupo envolvido. A identidade nasce da identificação do sujeito com algo.
A partir daí, essa experiência constituirá a memória. Por isso, as aulas passeios podem ser eficientes por associar o conhecimento a uma experiência sensível, direta, coletiva e específica, que constituirá o sujeito. Só preservamos o que somos capazes de nos identificar e reconhecer. Segundo Santana 2009, preservar a memória de ideias, fatos e pessoas a partir de elementos subjetivos que os comemoram, narram ou representam, é uma prática que diz respeito a todas as sociedades humanas. O monumento mobiliza a memória coletiva através da emoção, fazendo sentir intensamente um passado selecionado para preservar a identidade de uma comunidade. O professor pode propor atividade que o aluno se identifique com os bens culturais do seu entorno, utilizando-se de aula-passeio, mas também considerando a prática de entrevista, escuta de relato, de forma que o aluno possa ter uma noção sobre o objeto e seu significado. O educando pode desenvolver também na prática do registro e, por meio dele, sistematizar o conhecimento sobre o bem cultural em estudo, recorrendo às suas análises feitas anteriormente, suscitando uma experiência mais crítica. O educador pode propor atividade que o aluno elabore desenhos, relatórios, mapas, construções de maquetes. É importante que o professor desperte nos alunos a capacidade de analisar, elaborar hipóteses, apresentar questionamentos, além de emitir opinião fundamentada nos momentos de reflexões. Atividades propostas devem fazer com que os alunos investiguem o bem cultural em estudo, buscando o significado e relevância desse bem para a comunidade. As pesquisas em diversas fontes e espaços contribuirão para uma análise mais crítica e fundamentada do aluno. As atividades precisam favorecer o envolvimento do aluno com o bem cultural, ou seja, é o momento em que o estudante se apropria da prática de educação patrimonial, dando significado e sentido para um bem cultural que poderia não ter relevância e que agora passa a ser valorizado. A prática da educação patrimonial deve se basear na representatividade coletiva, rompendo os muros das escolas, ainda que algumas atividades ocorram em sala de aula e não se limitando aos princípios da materialidade dos livros didáticos, ou seja, deve se expandir as significações do sujeito para com o seu patrimônio cultural. Uma prática de educação patrimonial precisa ir além da sala de aula para facilitar a identificação e o contato dos estudantes com seus bens culturais, observando memórias, culturas e identidades locais, as políticas e gestões públicas de cada cultura, revelam outras perspectivas de atuação ao atentar para a relação com a memória social dos grupos e espaços que almejam intervir. Assim como para o estudo de educação patrimonial, a memória e a identidade são essenciais, para a educação patrimonial não é diferente. A partir do momento em que se começa a discutir e compreender a importância de se preservar a memória e a história de um povo, de um lugar, estes começam a articular na concretização da preservação desses locais de memórias. E nessa questão que a educação patrimonial é essencial, pois possibilita essa aproximação da sociedade e seu patrimônio. A educação patrimonial acaba por promover uma transformação na maneira de se ver e tratar a cultura e buscar um aprimoramento nas formas de repassar as descobertas, visando sensibilizar sobre a importância do reconhecimento, da valorização, da conservação do patrimônio da região. Podemos concluir que a educação patrimonial pode permitir a utilização de variadas práticas que têm por proposição a valorização e reconhecimento dos bens culturais em um processo educativo.